Eu vou atender deputado Inácio Franco, até deputado Inácio Franco, porque eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. Não farei o que outros fizeram com Vossa Excelência. Colocar dedo no seu rosto, xingar palavrões, uma verdadeira baixaria. Eu o respeito e devolvo a palavra ao deputado Fred Costa, agradecendo muito ao deputado Inácio Franco. Deputado Inácio Franco, eu gostaria de contar com a compreensão de Vossa Excelência em disponibilizar 30 segundos para minha conclusão. Muito obrigado. Gostaria aqui só de lembrar o Executivo Municipal que a gente deveria copiar são os bons exemplos. A cidade de Barcelona, no ano de 1998, criou o Pacto da Mobilidade. E a melhora foi considerável naquela cidade. Com quais atitudes? Prioritariamente, investimento do metrô, com ampliação das linhas e, por consequência, do raio a ser atendido. Também, integração do transporte público, estacionamentos subterrâneos e, naquela cidade, pela topografia, permitir as ciclovias. E também convidando os cidadãos a conhecer melhor a legislação de trânsito e a respeitá-la. Qual foi o resultado disso? Melhoria significativa no trânsito. Portanto, é responsabilidade do poder público, sobretudo do Executivo Municipal e Federal, trabalhar para a melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Muito obrigado pela compreensão, presidente deputado Inácio Franco. Com a palavra, deputado Durval Ângelo. Deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, com a palavra, deputado Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir. Na sua ausência, deputado Antônio Júlio. Que disporá de 9 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou até estranhando que tem 2 meses que eu estou tentando marcar minha participação no Pinga Fogo, e sem falar, eu sou o 15º, 18º, hoje era o 6º. Acabou que eu virei o 11º. Eu acho que esse 11º está me deixando. E eu gostaria de fazer aqui uma reclamação à assessoria da casa, porque eu tenho quase 2 meses que eu não falo. E sempre sou um dos últimos, ainda tenho só 9 minutos. Mas será o bastante para a nossa manifestação. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de falar uma coisa que está me incomodando e muito. E não vejo esse incômodo da mesma forma com a base do governo aqui nessa Assembleia. É o estado de greve que vive em Minas Gerais. Estado de greve que vive em Minas Gerais. Polícia Militar, semana passada, fez uma movimentação de 10 mil policiais. Nada na imprensa. Polícia Civil está de greve, inclusive com faixas nas delegacias, né? Também a gente não vê ninguém falar nada e nenhuma manifestação por parte do governo. As professoras vão entrar de greve. A área da saúde de greve. E parece para a população menos avisada que em Minas Gerais está tudo a mil maravilhas, que nada está acontecendo. Ou o governador, nosso governador Anastasia, não está tendo informações corretas, porque isso pode nos lembrar na época de Eduardo Azeredo, quando Eduardo Azeredo, no mesmo posicionamento da Polícia Militar em movimento de greve, nós fomos lá avisar o Eduardo Azeredo, e ele dizia para nós, não, está tudo sob tranquilo. O comando disse que a tropa está sob controle. E nós tivemos até morte na manifestação. Então essa preocupação eu não estou vendo por parte daquelas pessoas que dizem ser amigo do governador. Eu acho que é um assunto que a Assembleia vai ter que se envolver. Porque na hora que empipinar, o problema venha para aqui. Nunca vai lá para o Palácio. É as galerias, o pessoal vem para aqui manifestar. Vem a Polícia Civil manifestar, vem a Polícia Militar, venha para aqui. Então eu acho que está na hora do governo
prestar atenção no que está acontecendo, Rogério Correia, em Minas Gerais. Estão acabando com a Polícia Civil. Nós temos uma cidade, lá em Papagaios, que é a 5ª cidade mais violenta de Minas Gerais. A gente fala isso com maior tristeza, eu sou deputado majoritário lá há 4 mandatos. Já está sem delegado há 1 ano. Há 1 ano sem delegado. 1 ano sem delegado. E nenhuma providência é tomada. Nós fomos lá numa reunião com o prefeito, lá na Defensoria Pública, com o deputado Lafayette Andrada. Nem anotar, ele não anotou, vão tomar providência. Eles estão levando o negócio na brincadeira. Estão levando o negócio na irresponsabilidade na questão da segurança pública em Minas Gerais. Porque eles ficam lá manipulando dados, fazendo levantamentos. Hoje você vai na delegacia do interior, em vez de estar apurando inquérito, estão preenchendo o questionário. Saber quantas pessoas entrou na delegacia, quantas pessoas saiu, quantas pessoas foram atingidas, o que foi feito isso. Eu perguntei para eles, para que isto? Para quê? O povo precisa de resultado prático. O pessoal está precisando de efetividade da Polícia Civil. Principalmente da Polícia Civil, que está de greve. E o governo está desconhecendo essa greve, Mourão. Como desconheceu a greve das professoras, que nós cansamos de falar aqui. Falei, gente, as professoras estão entrando de greve. Não, é meia dúzia. Gente, o povo está entrando de greve. Nada só, isso é meia dúzia de escola que está de greve. Quando o governo acordou, nós estávamos quase 70% das escolas de Minas Gerais paralisadas. E isso está acontecendo com a Polícia Civil. A Polícia Civil precisa de ter um melhor atendimento por parte do governo. Pelo menos conversar com as suas lideranças. Há uma insatisfação geral. A gente chega lá na delegacia de Pará de Minas, Mourão. Se nós não formos lá levar papel, levar tônica para pôr no computador lá, na máquina copiadora, fica sem serviço, não tem como trabalhar. Não tem veículo, não tem estrutura. Uma cidade importante como é a Pará de Minas, sede regional, totalmente abandonado, dentro daquela lógica que eles queriam fazer, deputado Mourão e Denilson, representante, que tem um projeto lá, não sei de quem, qual que é o louco e o maluco, acabar com a Polícia Civil das cidades com menos de 10 mil habitantes, Vanderlei. Com menos de 10 mil habitantes, acaba a Polícia Civil, é onde a gente vê que a Polícia Militar está engolindo o trabalho da Polícia Civil, que é diferente do trabalho da Polícia Militar. E isso está acontecendo. E nós estamos vendo aí, não pode falar, não pode discutir. Nós temos que discutir sim. Nós temos que levantar essas questões em defesa do nosso Estado, em defesa do nosso cidadão. Porque tem umas pessoas que fazem planejamento, principalmente na área de segurança, Mourão. Aquelas empresas que o governo contrata que não conhecem segurança pública. Segurança pública não é planejar qualquer coisa, não. O funcionamento, ele é diferente, ele é mais complexo, ele é mais difícil. Nós estamos vivendo um problema que não é só culpa do governo, né? Nós estamos vendo as drogas tomaram conta aí da nossa juventude, que nós precisamos acordar, nós vamos ter que participar disso, porque nós perdemos, nós como Estado, perdemos o controle das drogas, perdemos. Estamos perdendo essa guerra. Por incompetência do governo federal, que deveria combater mais as nossas fronteiras, e não combate, porque não querem combater, porque não querem. Capacidade de combater tem. Tem lá o Exército, tem a Aeronáutica, tem a Marinha. Por que eles não podem trabalhar em benefício do nosso povo? E quando vem para os estados é a mesma coisa. Não tem estrutura para fazer esse combate. Isso está tomando conta da nossa juventude, está acabando com a nossa juventude. Então nós precisamos levantar essa questão, e esse é um dos pontos que eu levanto aqui hoje. A Polícia Civil está de greve. Será que o governo, Rogério, será que o Anastasia sabe disso? Será que ele sabe? Porque o Anastasia sempre foi muito de conversar, de falar. Eu acho que as informações não estão chegando nele. Tem alguém lá do setor de baixo, terceiro, quarto escalão, discutindo isso. Não pode ser, isso é assunto de Estado, é assunto de segurança. Assunto de segurança, quem discute é o nosso chefe, o maior, que é o governador. A palavra, o deputado Rogério Correia. Deputado Antônio Júlio, eu pedi uma parte de vocês, vou ser bastante breve, mas hoje o governo entregou nesta casa, aproveitar as lideranças de Denilson, da Polícia Civil que estão aqui, e também as demais categorias, policiais militares, Sargento Rodrigues, estão também em campanhas, professoras, minhas colegas. O governo entregou hoje aqui na casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A previsão do governo é de uma receita 12% maior em 2012, o ICMS 15% impulsionado pela alta do minério, 12% a mais na receita. Não há previsão de nenhum centavo de aumento para nenhum servidor público. Então o governo, Antônio Júlio tem razão,
continua desconhecendo completamente o movimento que estamos tendo em defesa do serviço público, que foi achatado nesses 8 anos do governo Aécio Neves. Por falar em Aécio Neves, é preciso dizer que ele veio esse fim de semana em Belo Horizonte. Desta vez parece que não foi no Rio de Janeiro, devia estar chovendo lá, preferiu vir a Minas. Chegando aqui, conversou com o governador Anastasia e descobriu que tem uma dívida de 60 bilhões. Essa dívida é impagável. E nós ficamos perguntando, mas e o déficit zero? Onde foi parar o déficit zero, que até placa de déficit zero inauguraram para o Estado? Agora estão apertados com uma dívida de 60 bilhões, querendo justificar aos servidores públicos que não poderão dar aumento. Não é verdade. A própria secretária Renata Vilhena disse nessa casa que apenas 37% está destinado ao pagamento do servidor público, e não mais os 48%, pelo novo cálculo que fazem, retirando dali os inativos. Então há folga orçamentária para pagar os servidores, e eu ainda perguntei à secretária Renata, que foi a única coisa útil que ela falou aquele dia, que ela veio fazer, aí sim um show aqui de choque de gestão, reiterando o déficit zero que não existe. 60 bilhões de dinheiro foi o que ele sim deixou, o Estado falido. Agora ele reconhece a dívida que foi se avolumando. Na época de Itamar Franco era 14 bilhões, chegamos a 60 bilhões, numa negociação que foi feita entre a FHC, elogiado aqui pelos tucanos, Deus me livre, não sei como é que alguém tem coragem de lembrar a FHC e de elogiar. 60 bilhões de dívida, Antônio Júlio. E agora uma receita 12% maior, e eles querem entrar com uma dívida para não pagar o servidor. Então, Vossa Excelência está com toda a razão de trazer essa discussão. Meu plano está acabando. Eu tenho 2 deputados postados ali para falar, mas eu gostaria de falar da dívida pública. A dívida pública é esta, que eu tenho discutido isso aqui há 6 anos. Quando o governador lançou o déficit público, eu já fazia essa denúncia. Não é muito só culpa do governo atual, né? A culpa vem lá de atrás do Eduardo Azeredo, que negociou mal. Até o próprio governador Aécio Neves, que foi senador, ele está um pouco mal informado, que ele fala que o indexador é TJLP, e não é TJLP, é o IGPDI, que é pior, é o dobro do TJLP. Agora, o mais grave, Mourão, que é 7,5% de juros. Nós temos que fazer alguma coisa em defesa de Minas. Minas vai pagar 400 milhões de juros por mês. 400 milhões de juros. Um dinheiro que nós não temos para investir. Nós não temos esse recurso para investir, mas somos obrigados a pagar a rolagem da dívida. Então, eu acho que está na hora o deputado Adão Carneiro está levantando a frente para a gente fazer essa discussão. Não é discutir se é Lula, se é Dilma, se é essa. A dívida foi mal negociada. Eu fui o único deputado na época que levantei essa questão. O Itamar Franco, quando assumiu, termino, presidente, ele levantou essa questão. Fez moratória. E o PSDB foi contra a moratória. Levantar essa questão. Então isso ficou grave, porque isso não foi nós que estamos dando esses dados. Foi dado aqui pela equipe do governo, apenas consolidou aquilo que nós já sabíamos, né? Deputados, o tempo está esgotado. Já termino, senhor presidente. Então é isso que precisa ser discutido. O problema da dívida, até dizer ao senador que não é TJLP, não é IGPDI, que é o dobro da TJLP. Que até se fosse pela TJLP, tinha diminuído um pouco esse nosso endividamento, infelizmente. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo as comunicações da presidência e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que o deputado Tadeuzinho Leite adotará o nome parlamentar Tadeu Martins Leite, em virtude da aprovação de requerimentos de inversão de interessado pela mesa da Assembleia. Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, dos termos da decisão normativa da presidência número 9, os requerimentos de números 712 a 715/2011, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões: comissões de assuntos municipais, de cultura, de fiscalização financeira,
de Política Agropecuária e do Trabalho, reuniões ordinárias de 11/5/2011. Comissão de Educação, reunião ordinária de 12/5/2011. Comissão de Pessoa com Deficiência, reunião extraordinária de 12/5/2011. Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 17/5/2011. Ciente Publix. Requerimentos despachados pela Presidência. Requerimento do deputado Carlim Moura que seja desarquivado o projeto de lei de número 1142/2007, que institui o programa Universidade para Todos. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior, que requer o desarquivamento do projeto de lei de número 1031/2007, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Duarte Bechir e da deputada Rosângela Reis, que requerem a interrupção da primeira parte da reunião ordinária para homenagear a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 32º do artigo 238 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 613/2011, de sua autoria, que aguarda parecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Leonardo Moreira, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei de número 1172/2011, de sua autoria, que aguarda parecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Leonardo Moreira, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei de número 1030/2011, de sua autoria, que aguarda parecer em comissão. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 8º do artigo 232 do Regimento Interno. O deputado solicita, o deputado João Leite, para presidir. Tem um deputado que é de minha autoria, do requerimento, para que possa ser votado. Requerimento do deputado Inácio Franco e outros, que requer a Vossa Excelência seja convocada a reunião especial para homenagear os 100 anos do Grêmio Espanhol de Socorros Mútuos e Instrução. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o item 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Devolvo a presidência ao deputado Inácio Franco. Senhor presidente, para apresentar a questão de ordem. A palavra pela ordem, deputado. Senhor presidente, tem pelo menos 2 requerimentos já apresentados há algum tempo. Um de autoria do deputado Antônio Júlio Rogério Correia, o outro de autoria de Antônio Júlio Rogério Correia, Paulo Guedes e Sá Souza Cruz. Esse segundo requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de informações sobre o gasto do governo em publicidade de órgãos da administração direta e indireta, tais como Loteria Mineira, CEMIG, Copasa, Gasmic, Codemic, com a rádio Arco-Íris,
de propriedade do senador Aécio Neves e Andréa Neves. E o segundo, seja encaminhado ao governo do Estado pedindo informações sobre o gasto do governo em publicidade, também abrangendo administração direta e indireta, empresas, sociedades de economias mistas, autarquias, fundações, que apareçam como beneficiárias e credoras a editora Gazeta de São João del Rei, limitada, e a Rádio São João del Rei, ambas de propriedade da senhora Andréa Neves da Cunha. E esses requerimentos ainda não foram liberados aqui pelo plenário. Então, a questão de ordem é saber, já que eles são anteriores a alguns que já estão sendo apreciados, por qual critério eles não estão entrando em pauta, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Informa ao nobre deputado Soares que os requerimentos foram recebidos na mesa pela assessoria plenária no dia 10 de maio e foram encaminhados à mesa para receber parecer. A palavra pela ordem, deputado João Leite. Aproveitando a questão de ordem, deputado Salvo Souza Cruz, eu queria também solicitar de Vossa Excelência o nosso bloco Transparência e Resultado. Ele apresentou vários requerimentos, eles estão relacionados ao abandono de Minas Gerais. O governo federal abandonou Minas Gerais, o governo do PT e do PMDB, e nós fizemos requerimentos para que soubéssemos do presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, a retirada do polo acrílico de Ibirité para a Bahia, onde dizem que o seu Sérgio Gabrielli será o candidato ao governo do Estado pelo PT. Nós fizemos esse requerimento. Fizemos o requerimento também, senhor presidente, para que o ministro dos Transportes do governo federal explicasse quando seriam feitas as obras no anel rodoviário, quando seriam feitas as obras também no Rodoanel e na BR-381, com as pontes do governo federal caindo em Minas Gerais e tirando a ligação de Minas Gerais com outros estados, a ligação do Mercosul com o norte e nordeste brasileiro. Fizemos também um outro requerimento, senhor presidente, para que o ministro da Fazenda explicasse a retirada de parte da Fiat Automóveis de Minas Gerais, já que o PT e o PMDB não têm compromisso com Minas Gerais. Às vezes a gente fica até vendo eles comemorando a dívida de Minas Gerais, como se essa dívida tivesse sido feita agora. Foi feita em governos anteriores, inclusive do PMDB, nós temos o perfil dessa dívida. Então nós queremos saber do ministro da Fazenda como que ele concedeu esses benefícios fiscais para que, e é de 4,5 bilhões, para que a Fiat tirasse uma parte dela de Minas Gerais e levasse para Pernambuco. Então, senhor presidente, são vários requerimentos que o nosso bloco fez e que nós não temos resposta ainda. Não foram colocados em votação. A população de Minas Gerais, ela espera uma resposta do PT e do PMDB. Inclusive, essa comemoração de que Minas Gerais tem uma dívida e até propostas de Minas Gerais fazer calote da dívida, nós teríamos uma grande oportunidade se o ministro da Fazenda, que tem feito aí pelo mundo um roadshow, apresentando os investimentos no Brasil, e Minas Gerais é uma ilha para o PT e para o PMDB, nem nessa casa nós ouvimos uma voz em defesa de Minas Gerais, defendendo o nosso Estado. O que nós estamos vendo é comemoração, porque Minas Gerais está devendo. Quando foi feita, e eu era deputado estadual, quando foi feita a negociação dessa dívida, era uma dívida que estava amparada em índices ligados a commodities. E hoje a Petrobras está lucrando com o preço de uma commodity. E enquanto a Petrobras, o governo federal lucram, nós pagamos o preço. A população paga. As pessoas pobres que têm o seu carro para sobrevivência estão pagando o combustível, o sexto mais caro do mundo. E nós vemos aqui, né, os representantes do governo federal achando que vai tudo bem. Eu quero trazer, e vou começar a fazer isso,
os e-mails que tenho recebido, preço da gasolina, o preço no supermercado e o abandono de Minas Gerais pelo governo federal. Quando essa dívida foi negociada, era commodity, dólar era quase 1 por 1 em relação ao real. E agora nós vemos uma inflação que foi de 5%, e essa dívida que não foi feita nesse governo, a dívida que não foi feita nesse governo, ela crescer sem nenhum comprometimento desse governo. Por fim, eu queria dizer da vinda ontem na Assembleia Legislativa do Sindicato da Polícia Federal, deputado Mourão. Pasmem, 300 policiais federais em Minas Gerais. Sucateamento da Polícia Federal. 20% de suicídio na Polícia Federal. E nós vemos aqui, PT e PMDB falarem da segurança pública de Minas Gerais. Eles tinham que ter ouvido que os líderes sindicais da Polícia Federal falaram aqui conosco ontem. 600 policiais federais em São Paulo. Eles disseram que não é possível dar conta da segurança pública nas fronteiras. E agora o governo federal cortou recursos para o cuidado com as fronteiras, o policiamento das fronteiras. Parece que o bloco aqui do PT e do PMDB estão vivendo em outro país. Não estão vendo o que está sendo feito contra Minas Gerais. Nenhuma voz se levanta em favor de Minas Gerais. Outro dia nós vimos um deputado defender a ida da Fiat para Pernambuco, deputado Mourão. Nenhuma voz em favor de Minas Gerais. É lamentável o que nós estamos vivendo. Senhor presidente, faltavam ainda 4 minutos e de repente zerou o relógio, senhor presidente? Foi um problema da assessoria. Eu não tinha 4 minutos ainda não, presidente? Mas eu aceitarei, porque não farei com Vossa Excelência a baixaria que foi feita. Não colocarei o dedo no seu nariz, deputado. Não xingarei o senhor palavrões, porque eu respeito, não como alguns fizeram com Vossa Excelência. A nossa solidariedade, o nosso apoio, isso não pode acontecer na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deputado Mourão. Pela ordem também, presidente. Senhor presidente, eu nem ia utilizar essa questão de ordem, porque nós estamos precisando realmente votar, fizemos o entendimento e estamos aqui em plenário com a plena disposição de fazer uma votação e adiantarmos o nosso trabalho nesta casa. Mas acontece que o deputado João Leite nos fez lembrar um assunto preocupante. É que na quinta-feira, agora, dia 19, está vencendo o prazo dado pelo governo federal a um requerimento feito pelo senador Aécio Neves. Quando foi dado benefício para o Pernambuco, levando a Fiat, uma parte da Fiat, para deslocar-se para o Pernambuco, foi dado um estímulo que significou um prejuízo para Minas Gerais de 3 bilhões de reais. O que fez o senador Aécio Neves? Para que setores de autopeças e mesmo polos automotivos não continuassem se deslocando para outros estados, ele requereu que o mesmo benefício fosse dado para o Norte, o Mucuri e o Vale do Jequitinhonha. E esse benefício foi dado, mas com data marcada. Para agora, para dia 19, o prazo está vencendo. Isso, inclusive, foi objeto de manifestações dos senadores Aécio Neves e Itamar Franco no Senado Federal. E nós precisamos de acordar para essa situação. O prazo está vencendo. O estímulo vai continuar para outros estados? Será que vai prevalecer a afirmação do líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Cândido Vacareza, que diz que o fato de se alegar da região norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri são regiões pobres? Ele diz que esse argumento não vale, não tem valor nenhum, não tem valor para ele, nenhum valor. E o prazo está estabelecido, esgotando. Então a questão de ordem é que nós fizemos requerimento nesse sentido também e não veio sequer uma resposta, senhor presidente. Agora, só para completar esta questão de ordem, hoje o deputado Antônio Júlio fez algumas observações que nós achamos procedentes, quando ele falou sobre questões de segurança em Minas Gerais, falou a questão da greve, a preocupação com greves, polícia civil, polícia militar,
Mas é importante lembrar que nós temos que nos preocupar com isso. Agora, nós vamos fazer uns cálculos também para saber qual é o reflexo do que Minas paga à União pela dívida, que são, segundo disse o próprio deputado Antônio Júlio, 400 milhões de reais por mês. O que representaria isso para pagar aumento para professor, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e assim por diante? Será que o governo federal não poderia atender a Minas Gerais e outros estados que precisam, baixando pelo menos um pouco os juros? Ao se baixar os juros, nós teremos muito mais dinheiro, com certeza, para reajustar com justiça os salários destes segmentos de funcionários públicos tão reclamados em Minas Gerais. Nós precisamos buscar as fontes. Não é só ficar falando que o governo não quer dar, mas o governo está sendo sacrificado a pagar 400 milhões de reais por mês de juros. Então não seria o caso da mineira presidente Dilma Rousseff lembrar da situação que Minas Gerais está vivendo? Agora é preciso lembrar também, na área de segurança, foi feito muito no governo Aécio Neves Anastasia, viaturas inúmeras para todos os municípios de Minas Gerais. Eu era prefeito de Minas Gerais, de Governador Valadares, senhor presidente, e nós recebemos, só em 4 anos de mandato, nós recebemos 138 viaturas novas do governo Aécio Neves Anastasia. Novas. Eu até me lembrava nos meus pronunciamentos que anteriormente, antes do governo Aécio Neves, quando o município de Valadares recebia 2 viaturas, era muito. Uma nova e uma reformada. Depois, só de viaturas foi receber 0. Foram feitos riscos, regiões integradas de segurança pública, ações integradas de segurança pública, projeto Fica Vivo, que é dos melhores projetos que tem para a prevenção contra a violência. E é preciso lembrar que a maior responsabilidade no crime neste país, incluindo Minas Gerais, é a da droga. E a droga está entrando à torta direito no Brasil. Hoje mesmo os jornais assinalam, em Montes Claros, 80% dos crimes vem da droga, vem do tráfico de droga. É a raiz maior da segurança, da violência nesse país. E as fronteiras do país estão abertas para o tráfico de droga. É isso que precisa se atentar, sobretudo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero agradecer Vossa Excelência, dizer que ontem eu e o deputado Durval Ângelo, atendendo o requerimento de minha autoria, nós estivemos no condomínio das Américas, situado ali no bairro Betânia, onde os policiais e bombeiros militares estão apreensivos, porque receberam notificações para desocuparem os apartamentos, chamados apartamentos funcionais. Ou seja, cerca de 100 policiais militares, policiais, entre alguns deles também alguns policiais civis, agentes penitenciários, que foram ameaçados de morte durante o exercício da sua atividade, foram transferidos para essa unidade. Ou seja, são moradias funcionais que o governo adquiriu para que eles pudessem residirem temporariamente até que houvesse uma solução por parte do governo. As informações chegaram ao meu gabinete e ao gabinete do deputado Durval Ângelo é que o comando da Polícia Militar estaria disposto a retirar os policiais militares, né, e de forma até coercitiva, se fosse necessário. Contudo, durante a conversa que nós tivemos lá com os policiais, as famílias, os policiais militares, agentes penitenciários estão apreensivos. Nós havíamos aprovado um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Durval Ângelo, presidente da comissão, já marcou a audiência pública para amanhã, às 16 horas. Então nós esperamos do governador Anastasia, já que nós temos um número pequeno, que o governo não permita a fala do assessor de comunicação da Polícia Militar, o tenente-coronel Alberto Luiz, que foi muito infeliz na sua fala, dizendo que os policiais têm conhecimento do decreto e que de uma forma ou de outra eles deverão sair do imóvel. Então pairou na cabeça dos policiais e seus familiares que eles seriam retirados até por meio de força, o que seria um tiro no pé do governo, essa possibilidade. Ou seja, imagine, Mourão, os policiais militares que estavam sendo ameaçados de morte, eles e os seus familiares, foram colocados nessas moradias funcionais. O prazo para ocupar está vencendo, mas o assessor de comunicação da Polícia Militar foi infeliz ao dizer que a Polícia Militar poderia utilizar, inclusive, de forma coercitiva para retirar os policiais. Ou seja, aquelas pessoas que
que trabalharam, que estavam dando segurança à população, foram colocados nesses imóveis para proteger elas e as famílias delas. O transtorno, quando se faz essa mudança, já é muito grave na vida do policial, porque ele muda a esposa está trabalhando, tem que mudar o roteiro, o filho está estudando na escola, perto do bairro, tem que ir para outra escola, às vezes os móveis não cabem naquela moradia funcional, tem que mexer, ou seja, um transtorno gigantesco na vida daquele policial, ou agente de polícia civil, ou agente penitenciário. E aí, a infelicidade ontem do assessor de comunicação, Luiz Alberto, que trouxe essa possibilidade. Eu estou aqui, na verdade, a fazer um apelo ao governador. O governador não permitir que isso aconteça. Nós identificamos, nós temos um número de 100 servidores dessa situação. É um número muito pequeno. O governador Anastasia pode perfeitamente destinar recursos. 108. O governador pode perfeitamente destinar recursos, deputado Inácio Franco, no programa Lares Gerais e o Promorá, e esses policiais adquirirem através do programa já existente, sem que haja um problema político, repito, né? É um tiro no pé do governo, essa tentativa, essa fala do comando da Polícia Militar. Então amanhã, juntamente com o deputado Val Anjo, nós faremos uma audiência pública para tratar do assunto. Amanhã, os policiais e os seus familiares estarão aqui presentes na Assembleia às 16 horas. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que a Polícia Militar haja dessa maneira, haja de forma coercitiva, colocando medo, porque lá, antes de ser policial, existem seres humanos. Existe pai de família, existe esposa e existe filhos que devem ser respeitados. E não é o próprio Estado que pode cometer uma atrocidade desta natureza. Portanto, a fazer um apelo aqui ao governador Anastasia, que tenha sensibilidade e destine um recurso para que seja feito o financiamento do Promorá Militar e uma solução pacífica para o problema. Essa é a nossa questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Val Anjo. Olha, eu vou entrar na questão fundamental que me traz aqui, que é o pronunciamento na mesma linha da intervenção do sargento Rodrigues. Mas antes disso, um pequeno parênteses. Hoje de manhã teve uma reunião da mesa diretora da Assembleia com o líder do governo e alguns líderes para tentar votar alguma coisa nessa semana. Se pensou no primeiro momento os requerimentos que estão aí de pedido de informações. Tem requerimento sério como o nosso, que pede a identificação dos aparelhos legais de escutas que estão no Ministério Público e em outros órgãos. Tem outros também que são sérios. Esse eu prezo da Comissão de Direitos Humanos como um requerimento importante. Se discutiu a questão também de votar projetos, deputados, e até a hipótese de negociar, a gente começar votando nomes de indicações. Lógico, não pode ser o do IPEM. O do IPEM não tem condições porque o Alencarzinho não deixaria, o presidente da UNARES não deixaria porque a lei é dele, do ficha suja. Eu vejo que pelo andar da carruagem, deputado Luiz Humberto, o esforço de manhã foi inútil, né? Foi inútil. Eu acho que nem os requerimentos nós vamos conseguir avançar. Porque nós estamos fazendo um debate ideológico aqui que não é feito nem no Congresso Nacional, é interessante, né? Lá no núcleo do poder, quebra-se o pau, mas está votando, as coisas estão caminhando. Então eu acho que a semana foi perdida. Nós vamos continuar na estaca zero. O presidente tem que se entender. O presidente tem que entrar em campo. Nos momentos de crise decisivos para a votação aqui nessa Assembleia, a presidência veio presidir. Se o presidente quiser ficar, né, no gabinete, fazendo um ato tão bonito, nós estamos lá com as 5.000 crianças ali fora, lançando concurso de redação, isso é função da casa também, essa comunicação com a sociedade. Mas se não vier para cá, sentar nessa cadeira, administrar conflitos, conciliar projetos de um lado e do outro, e dizer o seguinte, vamos ter um momento para lavar roupa suja, para denunciar, porque fica um discurso, fica um diálogo de mudos e surdos.
tem razão. A situação em questões que levanta ao enfocar o governo federal, que o Aécio se dava muito bem com Lula, né? Até parecia que eram irmãos, né? A gente, num dado momento, ficava achando que era sobrinho do Aécio, né? Uma coisa louca, né? Está se dando bem com a Dilma lá, mas aqui a bancada do governo não reconhece isso, não reconhece que os recursos que são investidos são do governo federal. E sobre a questão dos policiais, Sargento Rodrigues, senhor presidente, isso é uma questão institucional dessa casa. Os policiais saíram de suas casas porque tiveram parentes mortos, porque tiveram casas metralhadas por traficantes, saíram de seus locais de moradia porque um teve o seu filho de 10 anos morto, e os olhos arrancados por um traficante. 295 policiais familiares entraram nesse programa porque defenderam a sociedade, porque foram bons policiais, porque não foram coniventes com tráfico, com crime organizado. E agora o governo quer despejar esses policiais, são 108. Eu ouvi do governador Anastasia, na época vice-governador, há 3 anos atrás, quando venceu o primeiro prazo, ele disse assim: deputado, eu estava com o presidente da Assembleia, Alberto Pinto Coelho. A causa que levou esses policiais ao programa cessou? Eu falei, não, eles continuam ameaçados de morte. A segunda questão, eles conseguiram a moradia? Não. Aí o governador falou, não tem lógica a gente fiar num decreto e despejar policial ameaçado de morte. Eu espero que o espírito do vice-governador seja o espírito do governador hoje. E não permita que comandantes que ficam no ar-condicionado, que talvez nunca conheceram a rua e o enfrentamento com crime, tome uma medida dessa. Por isso que amanhã às 16 horas a comissão vai se reunir. E eu tenho um projeto, senhor presidente, eu quero fazer esse apelo. Eu tenho um projeto que eu apresentei em mês de junho do ano passado, e a mesa diretora tem responsabilidade para que o projeto caminhe nas comissões. Um projeto que cria um programa estadual de proteção a policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, socioeducativos e também bombeiro militar. Esse programa cria um conselho da sociedade que vão conhecer os problemas desses policiais, dá proteção às famílias e esse programa prevê a questão da moradia. O programa já recebeu nota favorável do governo passado, que é o mesmo agora, é só colocar em votação. Então eu faço um apelo, coloquem o nosso projeto em votação, já que estão reclamando tanto que não tem projeto na pauta, coloquem o nosso projeto em votação, porque nós vamos ter uma lei estadual, não mais um decreto, não essas incertezas. Não eu e o Sargento Rodrigues precisando correr, fomos lá com o Luiz Gonzaga, o subtenente Gonzaga da Aspra também. Então eu peço à mesa, vamos colocar projeto de deputado na pauta, porque aí os interesses são coletivos, não vão dizer que é só projeto de governo. E coloque o projeto que resolve o problema dos nossos policiais ameaçados de morte. Pela ordem, deputado. Pela ordem, deputado Sérgio Moreira. Também pedi pela ordem, deputado Inácio Franco. Senhor presidente, nós já vimos aí várias manifestações dos deputados dizendo que quer votar, mas não tem quórum. Nós temos quórum suficiente para votar os requerimentos. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao líder, o Rogério Corrêa, que sempre reclamou que não tem quórum para votar, que a gente vote agora os requerimentos, a matéria, porque está parecendo aquela novela, morde a sopra. Vamos votar. Pela ordem, deputado Rogério Corrêa. Deputado Inácio Franco, nós, do Bloco Minas Sem Censura, temos um posicionamento claro, e a minha questão de ordem vem nesse sentido, que não estamos dispostos a votar apenas um dos itens que está pautado, que são as indicações das fundações, institutos e autarquias. Por várias vezes já expliquei o motivo.
Na verdade, o governo atropelou a Assembleia Legislativa e a Constituição Federal e colocou para já dirigir os órgãos aqueles que deveriam previamente ser aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, eles já estão trabalhando, nós estamos discutindo, sabatinando, brigando para ver se aprovamos ou não, e eles já estão lá trabalhando. Alguns nem trabalhando estão mais, porque caíram na ficha suja, como foi o caso agora, né, do IPEM, e o próprio governo hoje já o demitiu. Então ele foi, veja bem, começou a trabalhar, foi indicado pelo governador, designado, trabalhou, recebeu, não podia porque era ficha suja, não foi aprovada essa casa e foi demitido hoje. E nós sequer aprovamos da Assembleia Legislativa o nome dele, ele já foi demitido, deputado Salvador Cruz. Ele não foi aprovado aqui, já foi demitido. Por que que nós vamos ficar aqui aprovando os nomes que não foram por nós deliberados e aprovados, mas que já estão trabalhando? O que nós estamos solicitando ao governo é que ele tenha coerência de afastar os nomes indicados, esperar a Assembleia Legislativa dar a sua definição e depois, aí sim, designá-los, contratá-los e colocá-los para trabalhar. Mas não há arrepio da Constituição, é simplesmente esse debate que estamos fazendo com o governo. Agora, o governo, nessa casa, tem que ser blindado. Parece que nada pode ser dito que questione o governo. É o mau costume do governo. O governo tem que ser completamente blindado. Então, se você fala do IPEM, deputados da base do governo arrepiam. Falam, ai meu Deus do céu, lá vai ele falar. Olha, falam, aí desviam o assunto para verbas do governo federal, dizendo, inclusive, questões que não são verdadeiras, que não há investimento. Eu já expliquei muito bem aqui que o governo federal tem uma aplicação só de PAC em Minas de 60,8 bilhões. Eu tenho aqui, centavo por centavo, que está aplicado, que está sendo feito, construído, estradas, aeroportos, tudo que o governo federal investe com mapas. Um dia eu ainda vou ter um tempo para expor precisamente, mas são 60,8 bilhões de obras do PAC, deputado Wanderlei Miranda, que vem do governo federal para Minas Gerais. Que em outras épocas não vinha, é verdade. Quando Itamar Franco governava, havia um atrito tão grande com o governo federal que o governo Fernando Henrique optava por não investir em Minas, nem vir aqui. O governo federal não tem isso, em 60,8 bilhões do PAC. Muito mais do que já se imaginava aplicar em Minas, e a presidenta Dilma vai aplicar mais, tem dito isso, ela é mineira, tem um carinho por Minas, mas eu entendo que é da regra. O que não pode é assuntos serem colocados para blindar o governo naquelas críticas, fazendo os nossos requerimentos se querem ser apreciados. E a ordem da pauta é estabelecida conforme quer o governo. Tudo bem que o IPEM não esteja. Eu pergunto, por que dos sabatinados não põe o IEF? Para não trazer à tônica a discussão do IEF, que teve um rombo de 10 milhões agora, recentemente no IEF, que nós queremos fazer uma comissão parlamentar de inquérito e não pode porque o governo está blindado. Nós estamos vendo pessoas que já foram demitidas no passado, inclusive saíram presos do IEF direto para a cadeia, num rombo de 10 milhões que o Ministério Público está tendo na Justiça, e não se pode, deputado Paulo Guedes, fazer uma averiguação, porque a base do governo aqui blinda tudo. Quando se fala, então, no senador Aécio Neves, encerra-se a reunião. Se for falar mal do Aécio, eles pedem quórum para terminar a reunião da Assembleia para blindar o Aécio. Aí não se vota nada. A base do Anastasia é diferente, a base do Anastasia é mais democrática. Se bem que não existe, fica aqui submetida ao que quer o senador Aécio Neves, que veio aqui falar de uma dívida agora de 60 bilhões, que era o déficit zero, e agora ele diz é impagável a dívida de Minas. E o déficit zero, deputado Luiz Carlos? Não era um déficit zero? O Estado estava bem, choque de gestão. Ô, Minas Gerais, que beleza, ex-presidente, era toda essa conversa. Déficit zero. Que déficit zero? Nada. Vem o senador agora, devemos 60 milhões. Ou seja, o senador Aécio Neves deixou Minas Gerais em estado precaríssimo. Agora não quer dar reajuste aos servidores. Quando fala nos servidores, reclamam. Quando os professores vêm aqui, são maltratados, sim. Tiveram que ficar esperando chamadas demoradas. No dia que vai falar mal do Aécio, ou falar mal não, falar a verdade. O que fazem? Encerram a sessão para que o governo seja blindado. Então, senhor presidente, realmente a questão de ordem que eu coloco é essa. A pauta precisa ser discutida com os interesses da Assembleia Legislativa e não os interesses do senador Aécio Neves, ele que em Brasília faça a oposição que ele queira fazer, que é justa e democrática. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem,
Eu queria só pedir que a gente pudesse votar os requerimentos e logo em seguida os projetos, uma vez que todos que aqui estão querem realmente o andamento. Das votações, os requerimentos. Requerimento da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, atendendo ao requerimento do deputado Celinho do Citrocel, que sejam encaminhados ao superintendente do DENIT pedido de informação sobre os motivos que levaram os rompimentos da ponte dos Borges, localizada no quilômetro 454 da BR-381, no município de Sabará, bem como quais as providências serão tomadas e se o projeto de reconstituição da ponte é contemplada no processo de duplicação da rodovia. A presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento, os senhores deputados, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Verificação, senhor presidente. Aprovado. É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico. Antes de iniciar a verificação, a presidência esclarece ao plenário que os deputados deverão tomar os seus lugares, lembrando que cada posto de votação registra somente um voto. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 20 segundos, deverão digitar a sua senha e em seguida registrar o voto sim, não ou em branco, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência informa ainda que terá computado a presença para efeito de quórum o deputado que permanecer em plenário e não registrar o seu voto. A presidência vai iniciar o processo de verificação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada para a verificação de votação. Em votação. Votaram sim 34 deputados. Não houve votos não ou em branco. E apenas 2 deputados em comissão. Senhor presidente, gostaria de registrar minha presença. Senhor presidente, questão de ordem. A verificação só vale para deputados que estavam em plenário no momento da votação. Não, nova votação, presidente. A presidência torna sem efeito a votação. Vamos pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, para refazer a votação. Renovar a votação. Como a presidência verificou a vinda de novos deputados, vai renovar a votação. Senhor presidente, o regimento é claro. Eu pedi verificação de votação. E essa verificação só é válida para os deputados que estavam em plenário no momento da votação. Deputado, a votação foi tornada sem efeito. A presidência agora vai fazer uma nova, vai renovar a votação. Com a vinda de novos deputados, só para nós, essa presidência pode renovar essa votação. Só para esclarecimento, senhor presidente, porque na hora que estava fazendo a segunda votação, alguns deputados estavam dirigindo das comissões para o plenário. Portanto, quando chegou aqui, Vossa Excelência percebeu que o número de deputados do plenário era maior do registrado. Então, nós solicitamos Vossa Excelência que renove a votação. Essa presidência vai renovar a votação. Então, a votação do requerimento do deputado da Comissão de Transportes, que solicita que seja encaminhado ao superintendente do DENIT pedido de informações
sobre os motivos que levaram aos rompimentos da Ponte dos Borges, localizada no quilômetro 454 da BR-381, no município de Sabará, bem como quais as providências serão tomadas e se o projeto de reconstrução da ponte é contemplada no processo de duplicação da rodovia. A presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão de Participação Popular, atendendo a requerimento deste deputado, aprovado na 7ª reunião ordinária de 27 de 4 de 2011, solicita que seja encaminhada à Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, pedido de informações sobre o processo de tramitação da política de atendimento à saúde indígena da FUNASA para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, Ministério da Saúde. Deputado André Quintão. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado André Quintão e da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, pedido de informações sobre a execução das atividades conveniadas entre esta entidade, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Copasa, e a Companhia de Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanor, relativas ao atendimento às comunidades Machacali no Estado. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Votação do requerimento de número 194/2011 do deputado Elismar Prado, que solicita seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedido de informações sobre as constantes interrupções no serviço de energia elétrica no bairro Santa Teresa e Belo Horizonte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento das senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Votação do requerimento de número 225/2011 da Comissão de Transporte, que solicita seja encaminhado ao diretor-geral do DRMG pedido de informações sobre a estrada que liga os municípios de Formoso e Chapada Gaúcha, tendo em vista que as duas regiões foram contempladas no Programa de Acessibilidade dos Municípios de Pequeno Porte do DR, processo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação dos requerimentos. Em votação do requerimento, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Votação do requerimento de número 236/2011 do deputado Saro Souza Cruz, que solicita seja encaminhada à Copasa pedido de informações sobre a situação da produção de água mineral Caxambu. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que é